Olá, querido, que bom estarmos aqui mais uma vez e eu quero agradecer sua audiência, você, meu irmão, minha irmã, que tem dado esse apoio, tem compartilhado as nossas mensagens, que você possa fazer então da mesma maneira, compartilhar e se inscrever no nosso canal do YouTube. O link do nosso canal Explorando a História com o Pastor Marcos Barros está na bio do Instagram. Entra lá, dá uma visita, faz uma visita lá no meu canal do YouTube, se inscreva, compartilhe, acione o sininho para que você possa receber mais conteúdos assim que nós tivermos novas edições. Hoje nós queremos falar um pouco sobre o panorama bíblico. Nós queremos abordar o panorama bíblico a começar do Evangelho de Mateus. Quem escreveu o Evangelho de Mateus? Bom, nós vamos salientar, que a autoria ela não é declarada, mas tradicionalmente ela é atribuída a Mateus. Quem era Mateus? Mateus era um publicano. Ele era um cobrador de impostos, um recebedor de impostos, um homem de alta posição social. Na época em que Mateus foi chamado para ser discípulo, ele vivia em Cafarnaum, perto do mar da Galileia. Temos uma provável data, que está entre o ano 70 depois de Cristo, quando os romanos então destruíram o templo de Jerusalém. Nós vamos dar um breve resumo. O Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento e faz parte desse grupo de 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que significa evangelhos, que significa boas novas. O livro é escrito principalmente para o público judeu, fazendo referências do Antigo Testamento para contextualizar e para fundamentar, para provar que Jesus é o Messias prometido, cuja a vinda os judeus esperavam por séculos. O livro, o Evangelho de Mateus, ele começa com a genealogia, que vai mostrar os antepassados de Jesus entre o patriarca Abraão e o rei Davi. Depois ele vem detalhando a anunciação da concepção de Jesus e a visita de homens sábios com seus presentes ao menino Jesus. Aí o presente, ouro, incenso, mirra e por aí vai. O apóstolo também ele vai introduzir João Batista, parente e percussor de Jesus, e vai descrever a ligação dos discípulos centrais, Pedro, André, Tiago e João. Bom, os ensinamentos de Jesus, eles são enfatizados com longas passagens que vai cobrir o Sermão da Montanha, do capítulo 5 ao capítulo 7, incluindo as boas atitudes ou as boas bem-aventuranças, até citamos também a oração do Pai Nosso. O Evangelho de Mateus era o principal evangelho utilizado pela igreja primitiva, levando a mensagem que todo cristão verdadeiro é instruído a cumprir com gratidão e serviço de anunciar o reino de Deus. São pontos bem claros no Evangelho de Mateus. O principal objetivo, então, deste evangelho é relatar e testemunhar sobre o fato de que Jesus Cristo é o Messias, o prometido no Antigo Testamento, cuja missão é trazer o reino de Deus até a humanidade. 2 temas principais que a gente pode abordar são o caráter de Jesus e a presença do reino de Deus. Eles devem ser analisados sempre juntos. No Evangelho de Mateus, no livro de Mateus, tudo está direcionado, ou tudo direciona a Jesus como rei. Você vai observar a própria genealogia do rei, a proclamação do rei, o poder do rei, as parábolas do rei, princípios do rei, pregação do rei e a paixão do rei. Mateus é o evangelho que mais cita a frase para que se cumprisse o que fora dito. A palavra reino, ela é encontrada 56 vezes no Evangelho de Mateus. Exatamente, 56 vezes essa frase é encontrada no Evangelho de Mateus. A expressão reino dos céus só é encontrada neste Evangelho, no Evangelho de Mateus. Embora tenha sido originalmente escrito para a igreja em Antioquia, que era constituída de judeus e gentios,
claramente o objetivo não era apenas ficar restrito àquela congregação, mas a gente percebe que a ideia era que fosse propagado também, né, entre todos os seguidores de Cristo ao longo dos tempos. Então é bem interessante, né, essa questão. Vamos abordar mais um pouquinho sobre alguns assuntos importantes. Por exemplo, a Bíblia responde a pergunta sobre quem foram os 12 apóstolos de Jesus, e a gente tem 3 passagens diferentes para citar. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 2, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 16, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 13, utilizando sempre como base o texto do Evangelho de Mateus. Nós vamos ter os seguintes nomes dos apóstolos, né, dos 12. Simão, chamado Pedro, o apóstolo Pedro. André, irmão de Pedro. O Tiago, o filho de Zebedeu. E o João, irmão de Tiago, o apóstolo João. Filipe, não podemos confundir com Filipe, evangelista citado no livro de Atos. Bartolomeu, também chamado de Natanael. Tomé, também chamado de Dídimo. E Mateus, o republicano, que também vai ser chamado de Levi. Tiago, filho de Alfeu. Judas, também chamado de Lebeu, ou Judas Tadeu. Simão, o Zelote. Judas Iscariote, aquele que traiu Jesus. Temos também algo interessante sobre o Sermão do Monte no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, nós podemos ler um dos discursos mais importantes de Jesus, que foi, podemos assim dizer, o Sermão do Monte, a começar do capítulo 5 ao capítulo de número 7. Nesse sermão, no Sermão do Monte, ou no Sermão da Montanha, o evangelista Mateus está a apresentar Jesus Cristo como o novo Moisés. Daí o discurso ser proferido numa montanha, talvez apenas uma colina, pois Moisés tinha recebido o Decálogo, os 10 mandamentos, no Monte Sinai. Entretanto, Jesus afirmou que não veio para abolir a lei ou os profetas, mas sim cumprir na íntegra. Mateus capítulo 5, versículo 17. Embora essa interpretação descontextualizada da Bíblia pode dar uma literal interpretação sobre a abolição ou não da lei, destaca-se o texto da Epístola aos Hebreus, capítulo 8, versículos 6 e 13. Mas a Cristo foi confiado um serviço muito mais importante, até porque a nova aliança, para o qual serviu de mediador, se fundamenta em promessas muito mais excelentes. Evidente que se a primeira aliança tivesse tido essa perfeição, ou tivesse sido perfeita, não teria havido razão para ser substituída por outra aliança. No Sermão do Monte, encontramos as 9 bem-aventuranças que retratam o rosto de Jesus Cristo. Descreve-nos a sua caridade, como lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 3 ao versículo 11. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurado os pacificadores. Repito, bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós
por minha causa, diz o Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Espero ter sido proveitosa esta edição. Siga-nos nas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, Explorando a História com o Pastor Marco Barros, o link na bio do Instagram. Beijo no coração, Deus abençoe e até a próxima edição. Compartilhe este vídeo e não deixe de compartilhar o nosso canal.